Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês, mais uma semana se iniciando, que Deus venha nos abençoar nessa manhã de segunda-feira. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e sobre o aconselhamento, o e-mail para mais informações está no comentário fixado. A palavra diz assim no Salmos 40, no primeiro verso: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Ele pôs um cântico novo na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos e nem que se desvia para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Esse texto é um texto muito profundo, e o Salmos 40 ele mostra realmente a confiança e a esperança de um salmista. Colocou todas as suas lutas diante do altar do Senhor. E ele reconheceu e entendeu que, de fato, tudo poderia mudar mediante a sua busca, mediante o ato de ele invocar o nome do Senhor. Não é diferente conosco. Nós passamos por tantas dificuldades, talvez nessa manhã, mais uma semana se inicie, você veio de uma semana complicada, de um final de semana mais complicado ainda. Mas quando nós recorremos ao Senhor, e esse salmo ele ensina isso, a esperar com paciência, ter no Senhor o seu abrigo e refúgio, Deus ele sempre se inclina para nós. Olha o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Imagina só, um Deus que fez todas as coisas, o Deus que criou tudo, mesmo assim, Ele dispensa uma atenção especial para nós quando nós clamamos a Ele, quando nós nele aguardamos. Se inclinar, ou seja, Deus lá do céu, fica imaginando o Senhor se inclinando e olhando a luta e olhando para a vida do salmista. É exatamente isso que Deus está fazendo nessa manhã. É exatamente esse o agir do Senhor nessa manhã de segunda-feira sobre a sua vida. O Senhor está se inclinando e contemplando tudo que você está vivendo. O salmista diz: Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O salmista estava numa situação onde ele não tinha muito o que fazer. Ele não conseguia sair daquela situação por conta própria, por vontade própria. Embora ele desejasse, ele não conseguia. Era um lago horrível, um charco. O charco ele prende. Charco de lodo ele agarra, a pessoa não consegue sair. Não é fácil você andar, não é fácil você sair daquele contexto, daquele ambiente. Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim? Em um lago horrível, em um charco de lodo, envoltos pelo pecado, envoltos por embaraços, por dificuldades, por opressão, por mágoas, por coisas que ainda que queiramos que saiam de nós e que queiramos sair desses lugares, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não temos forças, nós não temos ali poder, a capacidade de se retirar desses ambientes. Não temos. Nós até reconhecemos, mas o Senhor, Ele é quem pode nos arrancar, Ele é quem pode tirar o homem da pior situação quando clamamos a Ele. Tirou-me de um charco de lodo e um lago horrível, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essa rocha é Jesus. O Espírito Santo quer te conduzir a essa rocha, te tirar desse charco, te tirar dessa lama, te tirar dessa situação toda que você está vivendo de dificuldade, e te conduzir e firmar os teus passos. Colocar um novo cântico. O salmista diz dele: colocou um novo cântico na minha boca, um hino. Deus quer tirar as palavras de murmuração, de lamento, de maldição, de tristeza, e quer colocar um cântico na sua boca, um hino de louvor a Deus.
um hino de louvor a Ele. Bem-aventurado, mais do que feliz, o homem que põe o Senhor na sua confiança, que põe no Senhor a sua confiança. Onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Será que nós temos colocado num outro homem, numa outra pessoa, num amigo, num pastor, numa igreja? Não que seja ruim. Pastor, a igreja, o amigo, isso tudo é bênção. Mas quando nós depositamos a nossa confiança nessas pessoas, nós não vemos a nossa vida ser mudada. A nossa confiança deve ser depositada tão somente no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E aí ele diz, o salmista, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Muitas são. E eu posso dizer isso, eu tenho certeza. Por mais que você esteja passando por um processo difícil, você também pode dizer, afirmar que muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado. E os pensamentos do Senhor não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Aqui a gente pode entender os pensamentos do Senhor como as promessas, aquilo que Deus ele tem no coração dele, em algum momento ele falou conosco que faria. Quantas foram as promessas? Quantos são os feitos do Senhor? Se você chegou até esse momento, se você caminhou até agora, foi porque o Senhor te manteve de pé, foi porque o Senhor te sustentou. E talvez sim você esteja vivendo o pior momento da sua vida, um momento de maior dificuldade, maior cansaço, onde você de fato não tem como sair, mas clama ao Senhor, recorre ao Senhor. O salmista diz lá no Salmo 130, das profundezas a ti eu clamo, Senhor. E o Senhor ouve a minha voz das profundezas. Quantas vezes nós estamos nas profundezas? Nas profundezas financeira, sentimental, familiar. Quantas vezes nós nos encontramos em situação de profundeza mental? Nós não temos forças, nós não conseguimos sair. Mas o Senhor se inclina para nós. Quando nós pedimos socorro, o Senhor me tira daqui dessa situação. O Senhor muda a minha vida, muda completamente, Senhor. Ele se inclina. E nessa manhã de segunda-feira, Deus manda dizer que está se inclinando para você. Está se inclinando sobre o teu problema, que está se inclinando sobre a tua casa, que está se inclinando sobre a sua angústia, sobre as tuas lágrimas, vendo aquilo que você está passando. E Ele vai te tirar dessa situação. Não há luta, angústia, aflição, provação que dure para sempre. Tem um tempo determinado onde Deus dirá basta. E esse processo difícil que você está vivendo cessará. Descansa no Senhor. Ele é contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.